bênçãos em Cristo Jesus, mas também nós somos responsáveis. E como o pastor é responsável, o pastor é dedicado, ele fez esse estudo já vem estudando já há mais de 25 anos esses temas, e ele apresenta com carinho, com atenção, com responsabilidade, e também sem deixar nada da palavra de Deus. Porque toda a Bíblia é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, correção, educação, e assim nada pode ficar de fora. Agradecemos a ele, então, a Deus, agradecemos pela existência da Bíblia, e vamos agora orar. Vamos orar para que tenhamos aí a presença do Espírito Santo na sua casa, aqui na minha casa, onde eu estou, e aí no estúdio da comunidade Terceiro Ato. Vamos orar e vamos pedir a presença de Deus conduzindo essa série, em especial nesse dia de abertura. Oremos. Onisciente Deus, exaltado seja o teu santo nome. Agradecemos a ti, Santo Pai, pela Bíblia. Agradecemos pelas promessas, pelos textos maravilhosos, pelas histórias, pelas poesias, pelas cartas, pelas profecias. E agradecemos a ti, Santo Pai, até por esses temas mais difíceis, que requerem uma atenção especial, um cuidado especial, uma dedicação especial. E assim, Santo Pai, o servo escolhido por ti, o pastor Santelli, ele irá nos dirigir durante 4 noites. Ele irá nos orientar no estudo da palavra de Deus. Os estudos mais difíceis, aqueles mais complexos do livro do Apocalipse. Por isso, Santo Pai, eu lhe peço que mais uma vez ele seja ungido e capacitado pelo Espírito Santo. E assim, Santo Pai, com responsabilidade, a gente possa também dar atenção para esses temas. E as pessoas que estão nos ouvindo, que elas se sintam bem à vontade, porque é um estudo da palavra de Deus. É o estudo, assim diz o Senhor. Não é um julgamento, não é aqui, Pai querido, nenhuma condenação. É um momento apenas de aprofundarmos naquilo que está revelado, porque tudo que foi escrito para o nosso exemplo e para a nossa orientação foi escrito. Abençoe então o pastor, abençoe essa equipe maravilhosa, esforçada que está conosco, e abençoe aqueles que estão nos ouvindo, e aqueles que vão compartilhar, e aqueles que vão ouvir futuramente. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pastor, que Deus lhe use, viu? Pastor, que Deus lhe use, viu? Boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos aqui à comunidade do Terceiro Ato, comunidade adventista. Vocês que já são telespectadores, digamos assim, são ouvintes aqui do Terceiro Ato, dessa comunidade. Muito obrigado, pastor Magela, pela apresentação. O pastor Magela é um grande amigo nosso, como ele disse, uma pessoa querida e faz um belíssimo trabalho aqui na direção dessa comunidade. Tem uma equipe maravilhosa aqui ajudando ele. Nós estamos contando aqui pelo menos 7 pessoas trabalhando aqui por trás das câmeras, para que você que está aí nas redes sociais, no YouTube, Facebook, você possa receber essa imagem, esse som, de acordo aqui com a mensagem que nós vamos trazer, não é? Então, obrigado, pastor Magela. Aqui você tem uma equipe fera mesmo aqui. Que Deus abençoe ricamente você. Você também tem o pastor Wanderson Domingues, né, que sempre traz as mensagens aqui para o Terceiro Ato. Então, é uma equipe assim bem abalizada, uma equipe maravilhosa que já tem um público cativo aqui para todos vocês. Então, muito obrigado. Obrigado pelo convite que fizeram, o pastor Magela, especialmente, pelo convite que me fez para estar aqui, transmitindo aqui essa mensagem. Como o pastor disse, nós vamos hoje falar, hoje também nos próximos domingos, nós vamos falar sobre uma série. Vamos transmitir aqui, vamos trazer a vocês uma série baseada no livro do Apocalipse. Quando nós falamos em Apocalipse, nós devemos lembrar que o principal personagem do Apocalipse é o próprio Senhor Jesus Cristo. E eu sei que vocês que são ouvintes aqui do Terceiro Ato já estão bem familiarizados com essa ideia, né? O pastor Magela e também o pastor Wanderson falam muito sobre o Senhor Jesus Cristo, que é o centro do Apocalipse e o centro da palavra de Deus. Todos os livros da Bíblia têm como foco central a pessoa do Senhor Jesus.
Então vocês já estão bem familiarizados com isso aqui, ok? Eu sei disso, então parabéns a toda essa equipe aí e você que está nos ouvindo, você se prepare agora para mergulharmos um pouco mais agora no livro do Apocalipse para entendermos algumas revelações especiais que Deus tem para nós. O título então da nossa série é A Batalha Final. Por que a Batalha Final? Porque o livro do Apocalipse, além de focar a pessoa do Senhor Jesus como personagem principal, o livro do Apocalipse também nos revela que no tempo do fim, exatamente antes da volta de Jesus, nós todos vamos presenciar, vamos vivenciar uma batalha final. É a última grande batalha entre o bem e o mal, a batalha entre a luz e as trevas. E é por isso que eu quero convidar você a estar conosco aqui durante todos esses domingos, nessa série, A Batalha Final. Nós vamos revelar aqui, conforme o Apocalipse nos mostra, os personagens protagonistas apresentados no Apocalipse de forma simbólica. Ali no Apocalipse nós vemos 3 bestas, são animais selvagens, animais ferozes, que são apresentados ali, e cada um dessas bestas representam um poder. Sabe que no Apocalipse, digamos assim, na profecia escatológica, uma besta representa sempre um poder ou digamos assim, um estado, um poder, uma nação. E nós vamos estudar sobre isso aqui. Então hoje nós vamos começar vendo a besta do abismo, que está lá no Apocalipse capítulo 11. Então nós estamos preparando aqui, nós temos vários slides para mostrar para vocês. Então eu queria que vocês acompanhassem, eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí, tivesse a sua Bíblia perto de você. Quem sabe se você tiver um caderninho, um papel e caneta aí do seu lado também, para você anotar algumas informações. De repente, se você tiver alguma dúvida, marque aí no papel. Quem sabe coloque aí no chat também. Nós temos pessoas aqui que estão nos ajudando na moderação dos chats, no YouTube e também no Facebook aqui do Terceiro Ato da comunidade. Então, se você tem alguma observação, algum comentário, vai colocando aí no chat e vai trazendo para nós aqui, para nós depois termos o seu feedback, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos muitos slides para apresentar aqui para vocês. Então, fique de olho aí e acompanhe aqui a nossa fala aqui. Eu vou começar fazendo uma rápida introdução sobre o Apocalipse. Eu sei que aqui, como eu disse, vocês já tiveram muitas mensagens aqui, mensagens fabulosas sobre o livro do Apocalipse. Daniel e Apocalipse. Eu quero só relembrar com vocês 3 chaves hermenêuticas. O que são chaves hermenêuticas? São chaves para nós interpretarmos as profecias. A Bíblia em geral e as profecias de forma específica. Então, por exemplo, você tem aí na tela, primeira chave hermenêutica, o paralelismo. Vamos lembrar que as profecias de Daniel e do Apocalipse, elas sempre são colocadas num paralelo, elas estão assim de forma crescente, vamos dizer assim. Existe uma repetição e ampliação para as profecias do tempo do fim. Então, existe uma visão, depois na visão seguinte, normalmente você tem alguma repetição e também uma ampliação da ideia. Isso acontece muito no livro de Daniel e no Apocalipse também acontece. Uma outra chave hermenêutica, nós colocamos aí, é a estrutura literária em forma de quiasmo. Nós já vamos falar para você o que é o quiasmo. No próximo slide você já vai entender. E a terceira chave hermenêutica são conexões linguísticas. Nós chamamos assim porque quando 2 ou mais passagens têm palavras ou expressões que são semelhantes, muito parecidas, até idênticas, nós estabelecemos uma conexão linguística entre essas passagens. É uma dica que Deus deixou aí na palavra de Deus para nós sabermos interpretar corretamente esse texto sagrado, ok? Significa que há uma conexão temática entre essas passagens, quando aparecem palavras e expressões semelhantes em 2 ou mais passagens. Então vamos para frente aqui. No próximo slide agora você está vendo aí o que é um quiasmo. Eu não sei se você já ouviu falar essa palavra alguma vez. É uma estrutura literária em forma de um X. Vamos dizer assim, na língua portuguesa nós chamamos de X.
Na língua grega, nós chamamos de chi, né? Escreve C-H-I, mas a pronúncia correta é chi. Então, a letra chi no alfabeto grego é em forma de X. E daí vem o nome estrutura quiástica, ou o quiasmo. O que é essa estrutura? Bom, essa estrutura ela acontece quando há um paralelismo invertido em duas metades. Então, você tem aí na tela, fica mais fácil de entender. Imagine que num verso ou num texto, que às vezes apresenta mais de um verso, né? Você tem ali num texto selecionado, você tem 3 ideias. Um exemplo aqui, que nem aparece aí na sua tela. Tem a letra A, que é a primeira ideia, a letra B, que é a segunda ideia, e a letra C, que é a terceira ideia. Na segunda metade dessa estrutura, você vai encontrar as mesmas 3 ideias, só que na ordem invertida. Então você tem aí o C', não é? Esse C com um sinalzinho em cima aí, o B' e o A'. Eles estão paralelos, então a segunda metade ela é paralela à primeira. E por isso, então, forma uma estrutura em forma de X, digamos, do chi, a letra chi do alfabeto grego. No meio dessa estrutura, nós temos a parte mais importante da estrutura quiástica. O centro do quiasma é a ideia principal do texto, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui que vai ficar fácil de você entender. Vamos pegar aqui o livro de Daniel, as profecias de Daniel. Vamos pegar do capítulo 2 até o capítulo 7. Olha aí na sua tela. Você está vendo, no capítulo 2 tem a visão dos reinos mundiais. É a estátua do rei Nabucodonosor. Lembra daquele sonho? Acho que você já estudou, né? Então, a visão dos reinos mundiais. Essa é a primeira ideia, capítulo 2. No capítulo 3 tem um teste de fidelidade, onde aparece ali os 3 amigos de Daniel jogados na fornalha ardente. Eles foram testados, a sua fé foi testada. Então é a segunda ideia. Capítulo 3. No capítulo 4 tem a história do juízo de um rei, que é o rei Nabucodonosor. Ele foi julgado por Deus e ali tem uma história muito bonita que você conhece. Agora, a segunda metade dessa estrutura, que são os capítulos 5, 6 e 7, aparece novamente essas mesmas ideias, o juízo de um rei. O capítulo 5 agora é o rei Belsassar, que é julgado, né? Ele passa por um juízo. E depois, no capítulo 6, um teste de fidelidade. Daniel é jogado na cova dos leões. E no capítulo 7, a visão dos reinos mundiais novamente. Agora, Daniel sonha com 4 animais, um leão, um urso, um leopardo de 4 cabeças, não é? Então, percebe a estrutura de quiasmo? Do capítulo 2 ao 7 de Daniel, é uma estrutura quiástica, em forma de um quiasmo, certo? O centro desse quiasmo está nos capítulos 4 e 5, que é a letra C e o C1 aí dessa estrutura. Um outro exemplo rapidinho aqui, Daniel 8 a 11. Do capítulo 8 a 11, há um outro quiasmo ali. A visão dos reinos mundiais, no capítulo 8. Depois Daniel fala com Deus, é uma oração bonita que Daniel faz a Deus no capítulo 9. O centro desse quiasmo está no capítulo 9, do verso 24 em diante. É a profecia das 70 semanas. Você já deve ter estudado bastante essa profecia. Depois, na outra metade invertida do quiasmo, nós temos um anjo falando com Daniel. Olha a ideia paralela aqui, né? Primeiro Daniel falou com Deus, agora o anjo fala com Daniel. E por fim, a visão dos reinos mundiais também no capítulo 11. Então, olha aí, mais um quiasmo, né? O centro dessa estrutura aí está na profecia das 70 semanas. Bom, mas por que você está falando isso, pastor? Olha, eu estou falando isso para nós entendermos agora o Apocalipse. Agora vamos lá, mergulhar direto no Apocalipse para falarmos sobre o tema dessa noite e apresentarmos para vocês aqui o tema desta série, A Batalha Final. Nós temos 2 propostas de quiasmo para o Apocalipse. O livro inteirinho do Apocalipse é em forma de quiasmo. Não é apenas um verso ou um capítulo, é o livro inteiro. Olha que interessante isso. E aí você tem na tela uma proposta dessa estrutura para o livro inteiro. Desde a introdução do prólogo até as promessas, né? Parte 2 aí, promessas para o vencedor, o trabalho de Deus para a salvação da humanidade e assim por diante. O meio dessa estrutura é o grande conflito, a partir do capítulo 11, no finalzinho ali, verso 19, até o capítulo 13.
Então é o grande conflito, é a parte principal, segundo essa estrutura que nós temos aí. E depois tem a parte invertida. Eu não vou mencionar aqui todas essas frases, mas está aí na tela para você ver. Inclusive eu coloquei em cores semelhantes às ideias que são parecidas. Não é? Tem aí para você poder estudar com calma a beleza do Apocalipse. Há uma outra proposta também de estrutura quiástica para o Apocalipse. Essa é quase idêntica à primeira. Só a parte central ali que modifica alguma coisinha. Nessa segunda proposta, a parte central está aí nas 3 mensagens angélicas, na volta de Jesus e os salvos indo para o céu. Então, segundo essa proposta de quiasmo para o Apocalipse, essa é a parte central e a parte mais importante, tá bom? Então, eu estou fazendo essa introdução para nós entendermos que Apocalipse capítulo 11, 12, 13 e 14 formam o centro do livro do Apocalipse. E é nesses capítulos que nós vamos mergulhar agora para ver os protagonistas, os inimigos do povo de Deus, os inimigos de Deus que vão agora preparar essa grande batalha final para o tempo do fim. Então, hoje, nós vamos apresentar para vocês uma besta, como eu disse, um animal terrível, espantoso, que é símbolo de um poder. E nós vamos descobrir qual é esse poder. Nós vamos estudar o capítulo 11 do Apocalipse. E eu começo lendo com vocês os versos 3 e os versos 4. Conforme você vê aí no nosso slide, darei autoridade às minhas 2 testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco, e são estas as 2 oliveiras e também os 2 candelabros que estão de pé diante do Senhor da terra. Eu coloquei aí no final do slide o verso 10 também, onde diz assim que essas 2 testemunhas são 2 profetas. Então, vamos descobrir primeiro o que são essas 2 testemunhas. Quem são essas 2 testemunhas? Se nós pegarmos pela Bíblia, e lembrem vocês que, ao interpretar as profecias do Apocalipse, nós devemos buscar na própria palavra de Deus a interpretação correta. Então, em João 5,39, nós lemos assim: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Percebem aqui que interessante? Aqui, nos Evangelhos, especialmente no Evangelho de João, nós lemos que são as Escrituras que testificam de Cristo. E lá no Apocalipse, na profecia do Apocalipse 11 que nós lemos, aparece 2 testemunhas. As 2 testemunhas de Jesus. Quem são essas 2 testemunhas? Ora, nós já temos aqui uma pista. As Escrituras Sagradas testemunham de Jesus. Portanto, a primeira alternativa para nós aqui é que a própria Bíblia, as Escrituras Sagradas, são as testemunhas lá do Apocalipse. Mas há um outro verso na Bíblia, que está lá em Atos capítulo 1, verso 8, que diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, olha, além das Escrituras, os próprios cristãos, ou seja, todos nós, também somos testemunhas de Cristo. Então, agora nós temos 2 possibilidades. Ou aquelas 2 testemunhas lá do Apocalipse 11 são as Escrituras, ou são os cristãos. No caso lá, são mencionados 2, né? 2 testemunhas. Seriam 2 cristãos, 2 personagens. E agora, são as Escrituras ou são 2 cristãos? Vamos analisar aqui. Se nós formos lá para a profecia de Zacarias, Zacarias capítulo 4, lá nós vamos ter mais uma pista. Por que mais uma pista? Porque no Apocalipse nós lemos que as 2 testemunhas são 2 oliveiras e 2 candeeiros. E essa passagem do Apocalipse 11, ela faz um eco para a profecia de Zacarias capítulo 4, que você está vendo aí na sua tela. Lá em Zacarias capítulo 4 tem uma profecia quase idêntica a essa. Lá diz assim:
Então perguntei ao anjo: o que são essas duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E então ele me respondeu: são os dois ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Então, lá em Zacarias, as duas oliveiras, na verdade, são o quê? São dois ungidos. Mas que ungidos são esses? Ora, nós temos que interpretar conforme o contexto da passagem. Se nós analisarmos a época que o profeta Zacarias profetizou, ele profetizou justamente na volta do cativeiro. O povo tinha voltado do cativeiro da Babilônia e agora estava reconstruindo Jerusalém. Só que eles acabaram largando a reconstrução, a obra de Deus, pela metade. Eles estavam muito lentos, muito morosos, estavam assim até displicentes ao realizar aquela obra de reconstrução. Então o que Deus fez? Deus levantou dois líderes, um líder político e um líder religioso, para poder incentivar aquelas pessoas a terminar a obra da reconstrução de Jerusalém, do templo e da cidade também. E se você pegar lá no livro de Zacarias, você vai ver até o nome desses dois personagens, esses dois líderes importantes. Um era o líder espiritual, chamado Josué, era o sumo sacerdote Josué, está lá em Zacarias capítulo 3. E o outro era um líder político, um governador, chamado Zorobabel. No capítulo 4 de Zacarias você encontra o nome dele. Então, as duas oliveiras, lá de Zacarias 4, são os dois ungidos, que na verdade são os dois líderes principais que serviram de apoio e incentivo para que o povo terminasse a reconstrução de Jerusalém, ok? Então, preste bem atenção aqui. Oliveiras e candeeiros na profecia são símbolos de pessoas usadas por Deus. Então essa é mais uma pista. Porém, tem uma outra pista definitiva que nós encontramos lá em Apocalipse 11 para definirmos de vez aqui o que são essas duas testemunhas proféticas do Apocalipse capítulo 11. Nós vimos até aqui que elas podem ser testemunhas, no caso, podem ser as Escrituras Sagradas, que dão testemunho de Jesus, e também podem ser os cristãos, pessoas usadas por Deus para uma obra especial. E agora, essas duas testemunhas do Apocalipse 11, são as Escrituras ou são pessoas, são cristãos usados por Deus? No próprio texto do Apocalipse 11, nós encontramos uma pista. Lá diz assim, que essas duas testemunhas, elas iriam profetizar durante 1260 dias. Essa é uma expressão profética. 1260 dias na profecia, você sabe, de acordo com Números 14, verso 34, e também Ezequiel, no capítulo 4, verso 7, você sabe que um dia profético equivale a um ano literal. Existem lá em Daniel e no Apocalipse algumas expressões proféticas. E essas expressões de tempo profético, elas devem ser interpretadas de acordo com essa regra que nós acabamos de mencionar. Um dia profético equivale a um ano literal. Anote aí no seu caderninho, aí, no seu papel, pega a sua caneta aí e anote. Está lá em Números 14, 34 e Ezequiel 4, verso 7. Não perca essa passagem aí, vai? Depois você precisa conferir isso aí. Um dia vale um ano. Um dia profético, um ano literal. Então, se aqui apresenta 1260 dias proféticos, na verdade equivale a quanto? 1260 anos literais. Agora eu pergunto para você, se essas duas testemunhas fossem dois cristãos, digamos assim, duas pessoas usadas poderosamente por Deus, você acha que elas... Existe alguma pessoa na face da Terra que já viveu 1260 anos? Eu acho que não, né? Na Bíblia, a pessoa que mais viveu foi Matusalém. Viveu 969 anos. 969 anos. Portanto, 1260 anos não pode se relacionar a duas testemunhas, duas pessoas, dois cristãos usados por Deus, dois ungidos, digamos assim. Não pode. Necessariamente, pelo contexto que nós estamos estudando, essas duas testemunhas aqui só podem ser as Escrituras Sagradas.
elas que dão testemunho de Jesus. Olha que interessante isso. Então, mas você pergunta assim, mas pastor, peraí, mas aí está falando que são duas testemunhas, e você está dizendo para nós aqui que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é uma só. Ah, mas lembre-se você que a palavra de Deus é composta de 2 testamentos. Tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, esses 2 testamentos juntos formam a palavra de Deus. São as 2 testemunhas aí do Apocalipse, capítulo 11, versos 3 e 4. Bem, ainda mais uma parte importante aqui, só para nós atentarmos aqui com vocês, está no verso 6. Diz assim, que essas 2 testemunhas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. E também têm autoridade sobre as águas, para transformá-las em sangue. E também para ferir a terra e trazer todo tipo de flagelos. Agora, se você olhar 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13, você vai perceber o seguinte: somente um ser tem esse poder no universo inteiro. E lá diz assim, Deus dizendo para nós, se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou então se eu enviar a peste entre o meu povo. De acordo com as Escrituras, queridos, vocês todos que estão me ouvindo aí, de acordo com as Escrituras, só Deus, através da sua palavra, pode fechar o céu para que não haja chuva. Só Deus, através da sua palavra, pode trazer algum tipo de praga, algum tipo de flagelo para esse mundo. Portanto, quando o Apocalipse 11 diz que as suas 2 testemunhas têm poder para fazer isso, é mais uma constatação de que essas 2 testemunhas são a palavra de Deus. Só a palavra de Deus tem esse poder. O Antigo e o Novo Testamento juntos profetizaram durante 1260 dias proféticos, ou seja, 1260 anos literais. Agora eu queria mostrar para vocês esses 1260 anos. Vocês já estudaram aqui, aqueles que já são ouvintes aqui, né, da comunidade Terceiro Ato, vocês também que me acompanham nas minhas redes sociais, e vocês estão aqui me ouvindo, né? Nós fizemos muitos convites aqui para que vocês estivessem conosco aqui também. Vocês todos já sabem que esses 1260 anos se referem ao período de supremacia da Igreja Romana. A Igreja Romana dominou o mundo do ano 538 até 1798. Eles tiveram uma supremacia, digamos assim. Essa supremacia envolvia, inclusive, o poder temporal. O que é o poder temporal? O poder temporal era o poder de dominar o mundo através das autoridades civis. Através das autoridades civis, a Igreja Romana tinha o domínio sobre a consciência das pessoas e sobre todas as pessoas que praticamente viviam nesse mundo, do ano 538 até 1798. Então, marque aí, 1260 anos de supremacia. Durante esse tempo, as 2 testemunhas, a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, testemunharam vestidos de pano de saco. Agora, vamos passar para essa expressão aqui, vestidas de pano de saco. Você sabe o que significa essa expressão na Bíblia? Ora, todos nós passamos por essa experiência quase todo dia em nossa vida. Quando nós vamos nos vestir, sem você perceber, talvez sem eu mesmo perceber, toda vez que nós vamos escolher uma roupa para nós colocarmos, normalmente essa roupa, inconscientemente, ela reflete o nosso estado de espírito, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, se você um dia está alegre, você vai se vestir de um jeito. Se você um dia está assim meio triste, deprimido, provavelmente você vai se vestir de outro jeito. E isso é tão natural para nós que a gente nem percebe, não é verdade? Mas é assim que funciona. A vida é assim. O nosso vestuário reflete muito o nosso estado de espírito. E na Bíblia não é diferente. Na cultura judaica, quando eles estavam tristes ou então querendo demonstrar lamentação, eles se vestiam de pano de saco. Era espécie de um ritual.
tristeza e lamentação era demonstrado visivelmente quando eles colocavam pano de saco, ok? Eu queria ler com vocês aqui uma passagem que não está no slide, eu vou ler direto da Bíblia aqui, Joel capítulo 1, verso 13. Aqui no Antigo Testamento, nós vamos encontrar o profeta Joel, e nós vamos ler aqui o capítulo 1, verso 13. Eu estou usando aqui a versão Nova Almeida atualizada, tá bom? Então, acompanhe aí se você conseguiu achar comigo, ou então preste atenção aqui, ó. João 1, verso 13, diz assim: sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco, porque no templo do seu Deus não há mais oferta de cereais e nem libações. Perceberam aqui? É bem claro nesse texto o motivo de Deus pedir aos sacerdotes daquela época que se vestissem de pano de saco. O motivo era tristeza e lamentação. Venham vocês, disse o texto, né? Deus disse para eles, venham, vistam-se de pano de saco, lamentem comigo. Não é? Por quê? Porque naquele momento não havia mais oferta, as pessoas não estavam trazendo mais oferta ao templo de Deus. Então é só para deixar claro aqui que pano de saco na Bíblia e na profecia se refere a tristeza e lamentação. Por que as duas testemunhas iam vestir pano de saco durante 1260 anos? Por quê? Porque durante esse período a igreja romana dominou o mundo. E como ela dominou o mundo, a igreja romana, na sua teologia, ela tem como característica principal valorizar mais a tradição do que a própria palavra de Deus, do que as próprias escrituras sagradas. Então, por essa característica, não é, de valorizar mais a tradição, a palavra de Deus ficou em segundo lugar. E durante todo esse tempo, da Idade Média principalmente, as pessoas que queriam seguir a palavra de Deus 100%, elas tinham que viver praticamente escondidas. Vários grupos de pessoas fugiram para as montanhas durante a Idade Média, fugiram para as cavernas, para poder exercer ali a sua fé e viver a sua vida de maneira conforme a sua própria consciência, não é? Seguindo a palavra de Deus. Então, olha que interessante. A Bíblia mostra para nós aqui de forma simbólica no Apocalipse o que de fato aconteceu em toda a Idade Média, essa situação. A palavra de Deus, ainda com poder, mas de forma triste, né, e demonstrando lamentação. Por quê? Porque ela não podia se expor publicamente, ela não tinha o poder sobre a mente das pessoas, porque era colocada em segundo plano, ok? Muito bem, então, o que ia acontecer agora com essas duas testemunhas? Aqui nós chegamos no auge do nosso estudo dessa noite. Eu disse para vocês no começo que eu ia apresentar aqui a besta que subiu do abismo. Um poder muito importante para nós entendermos aqui a batalha final desse mundo. A batalha final que está diante de nós, que está aí muito perto de acontecer e que você e eu precisamos compreender. Agora, até agora eu ainda não apresentei essa besta, mas agora eu vou apresentá-la. Preste atenção aí. O que aconteceria depois com as duas testemunhas? Apocalipse 11, versos 7 e 8. Aqui diz assim no texto. 7 e 8. Eu leio aqui na nossa tradução, que nós temos aqui, a nova versão atualizada, versos 7 e 8. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas, e a besta vencerá e matará as testemunhas. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, a nossa sequência aqui do texto é bem clara. Quando essas duas testemunhas terminassem de profetizar vestidas de pano de saco depois de 1260 anos,
ou seja, depois de 1798, ia acontecer uma coisa interessante. A Bíblia diz que uma besta ia surgir do abismo e ia fazer guerra contra as duas testemunhas. E não só ia fazer guerra, como ia matar essas duas testemunhas. E o cadáver, ou os cadáveres, né, dessas duas testemunhas ia ficar estirado na cidade que se chama espiritualmente Sodoma e também Egito. Muitos símbolos aqui nesses dois versos. E eu queria, nessa hora, trazer para vocês aqui o significado desses símbolos aqui. E nós vamos descobrir quem é essa besta tão importante aqui no nosso texto de Apocalipse capítulo 11. Então vamos lá. A besta que subiu do abismo, ela ia matar o Antigo e o Novo Testamento, ia matar as testemunhas que são a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Quando que isso aconteceu? Depois de 1798. O que representa esse poder? Para nós descobrirmos isso, nós vamos pegar duas informações importantes aqui desses versos. A cidade que espiritualmente se chama Egito e Sodoma. A dica do texto é muito importante. Você prestou atenção? Ali diz assim, espiritualmente se chama Egito e Sodoma. Quando a Bíblia diz espiritualmente, é porque não é para nós levarmos ao pé da letra, literalmente. Portanto, não adianta você procurar Sodoma e Egito depois de 1798, porque você não vai achar. O Egito até que existia, mas não era o Egito antigo, certo? Não existe mais. Na história moderna deixou de existir há muito tempo. Então, espiritualmente falando, nós temos que ver esse texto de forma figurada. A pista que o texto deixou para nós é que essas duas cidades, elas têm uma característica importante. E agora nós temos que descobrir qual característica é de cada uma dessas cidades e tentarmos descobrir na história moderna, depois de 1798, qual cidade se encaixa com essas duas características. Então vamos lá, primeira característica do Egito. Segundo a Bíblia, e está aí na tela para você ler com a gente, Êxodo 5, verso 2, apresenta uma característica muito importante do Egito. Diz assim, Faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir? Eu não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir. Essa frase aqui, Faraó disse para Moisés e Arão, quando eles foram tirar o povo de Deus, o povo de Israel lá do Egito. Eles, em nome de Deus, em nome do Senhor, foram lá e pediram para Faraó libertar o povo de Israel, que era escravo. E Faraó simplesmente, de forma jactanciosa, respondeu da maneira como nós vimos aqui. Eu não conheço Deus, não sei quem é esse Deus e não vou deixar o povo sair daqui. Característica principal do Egito, portanto, ateísmo. O ateísmo, ou a não crença no Deus verdadeiro. Então, anote aí, a primeira característica é o ateísmo. Nós temos que procurar uma cidade, um poder que vai ter essa característica depois de 1798. A segunda característica é a cidade de Sodoma, que já não existia mais. Mas na Bíblia, lá em Jeremias 23, nós encontramos uma característica muito importante de Sodoma. Lá diz assim, mas nos profetas de Jerusalém eu vejo coisa horrenda. Eles cometem adultério, eles andam com falsidade e eles fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Para mim, todos eles se tornaram como Sodoma, e os moradores de Jerusalém também como Gomorra. Se você observar bem aí, eu destaquei com uma outra cor, em azul, algumas palavras desse texto. Adultério, falsidade, malfeitores, maldade. Essas palavras todas têm a ver com imoralidade. Imoralidade é a principal característica de Sodoma, de acordo com a palavra de Deus. Imoralidade. Então agora vamos juntar essas duas características. Ateísmo e imoralidade. Agora eu pergunto, qual poder, depois de 1798, na história recente, na história moderna, apresentou essas duas características? Um governo ateísta e também uma sociedade imoral, digamos assim, ou que valorizava a imoralidade, que ia contra os mandamentos de Deus.
só tem um poder que se encaixa nessa profecia. É justamente a França. A Revolução Francesa aconteceu exatamente ali, estava acontecendo e a Igreja Romana perdeu o seu poder em 1798, perdeu, digamos, a supremacia, né, do mundo, perdeu o seu poder temporal, exatamente por causa também da Revolução Francesa. Foram os exércitos de Napoleão que foram até Roma, prenderam, aprisionaram o Papa Pio VI e confiscaram as terras de Roma. Então foi nesse, digamos assim, nesse auge ali da Revolução Francesa que Roma perdeu seu poder. E foi a partir dali, um pouco antes dali, desse momento, que a França simplesmente se tornou um governo ateu pela sua Constituição. Está aí na tela para você ver, eu coloquei aí. Se você pesquisar na história, você vai ver que de novembro de 1793 até maio de 1797, exatamente 3 anos e meio, conforme a profecia diz que ia acontecer, não é? Está aí nos versos 9 e versos 11 também. Eu já vou ler aqui de novo esse texto para ficar mais claro. Mas deixa eu avançar aqui na minha explicação para a gente fechar essa informação aqui. Nesse tempo, esses 3 anos e meio aí, a França, no auge da sua revolução ali, Revolução Francesa, eles mudaram a sua Constituição, aboliram Deus, deixaram Deus de lado, eles queimaram Bíblias em praça pública, olha aí, queimaram Bíblias, ou seja, mataram as 2 testemunhas. Percebe como a profecia do Apocalipse foi bem precisa? Disse que ia matar as 2 testemunhas, as Escrituras Sagradas. E esse governo, a besta que subiu do abismo, nesse período de 3 anos e meio, simplesmente se tornou um governo ateu, um governo que rejeitava as Escrituras e que também rejeitava toda a ética que vinha da lei de Deus, os 10 mandamentos. Então, nesse período, a imoralidade se tornou muito grande, muito forte ali na França. A partir de agora, então, toda vez que eu mencionar aqui no vídeo França revolucionária, vocês vão saber que eu estou falando desse período da Revolução Francesa. Esses 3 anos e meio em que a França se tornou um governo ateu e imoral, digamos assim. A razão humana foi elevada, foi, digamos assim, se tornou um Deus para eles, a razão humana. Eles aboliram Deus de lado e também a lei de Deus. E queimaram as Escrituras em praça pública, tá bom? Então, nós agora identificamos esse poder. A França revolucionária é a besta que subiu do abismo. Combina direitinho com essa profecia do Apocalipse. E aqui, só para deixar claro, no verso 9, nós lemos aí, Apocalipse 11, 9, então muitos dentre os povos, tribos, nações e línguas contemplarão os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio. Olha que interessante, 3 dias e meio. Mais uma vez aqui um período profético, um tempo de período profético. 3 dias e meio. Cada dia profético equivale a 1 ano. Então, 3 dias e meio, nós temos 3 anos e meio literais. 3 anos e meio literais. Novembro de 1793 até maio de 1797. Exatamente 3 anos e meio. Foi o período dessa França revolucionária. Nesse período, eles mudaram inclusive o calendário. Os nomes dos meses foram alterados, foram colocados nomes pagãos. E o ciclo semanal de 7 dias que nós conhecemos foi alterado também, para que não tivesse nenhuma relação com o cristianismo. Então, a semana passou a ter 10 dias durante esses 3 anos e meio da França revolucionária, ok? Muito bem. Então, já que nós descobrimos aqui que a besta do abismo é a França revolucionária, ou foi a França revolucionária, agora você deve estar perguntando aí, tudo bem, pastor, mas esse estudo aí é interessante e tal, mas e o que isso tem a ver com a batalha final? Ah, ótima pergunta você fez. Essa é a melhor pergunta que você poderia ter feito agora. A França revolucionária já deixou de existir, porém, as sementes que foram plantadas ali, elas germinaram e produziram no mundo inteiro
E hoje, digamos assim, a ideologia de quase o mundo todo, ou principalmente do mundo ocidental, é fortemente influenciada por aquilo que aconteceu ali na França Revolucionária. Eu até marquei aqui no slide para você gravar bem na sua mente a característica principal desse período da França Revolucionária. Nesse período, eles rejeitaram a Deus, rejeitaram a Bíblia e rejeitaram a lei de Deus. Foram 3 tipos de rejeição. E, como eu disse, a semente que foi plantada ali germinou. E hoje o mundo ocidental, especialmente o mundo ocidental, é fortemente influenciado por essa filosofia, por essa ideologia. A ideologia que rejeita Deus, rejeita a palavra de Deus e rejeita a própria lei de Deus, a ética que vem da lei de Deus. Pastor, mas como que isso está acontecendo? Explica melhor para mim. Eu vou explicar. Lá na Revolução Francesa, eles passaram a odiar a religião de Cristo, o cristianismo. Eles passaram a queimar a palavra de Deus e a rejeitar o próprio Deus. E esse movimento foi tão forte, tão intenso na história, naquele momento que estava acontecendo, que se tornou uma própria religião. Foi um movimento assim tão, digamos assim, fanático, foi tão radical, que ao negar uma religião, eles estavam estabelecendo outra. Ao eles dizerem assim, não queremos Deus, não queremos a Bíblia, não queremos a lei de Deus, eles estavam estabelecendo uma nova religião no lugar. E o nome dessa nova religião se chamou Revolução. E desde esse momento até agora, o nosso mundo é influenciado por essa religião. Você sabe do que eu estou falando. Você que já estudou em faculdades, você que já frequentou os bancos aí escolares, você sabe como hoje a academia, digamos assim, né, a parte educacional, o magistério é tão influenciado por essa filosofia que na verdade se tornou uma religião. Nada de Deus, nada da Bíblia, nada de ética cristã. E nós estamos vivendo exatamente nesses dias. Então, embora a besta do abismo já tenha terminado o seu papel, que ficou lá na Revolução Francesa, as sementes que foram brotadas ali, repito, germinaram, frutificaram e chegaram até os nossos dias. E vão continuar até a volta de Jesus. Portanto, a batalha final que nós vamos apresentar para vocês aqui, e nos próximos vídeos aqui, nas próximas semanas, nós vamos apresentar aqui a besta que subiu do mar e depois a besta que subiu da terra. Tem mais 2 bestas, 2 poderes que agora vão convergir. E a influência de todos esses poderes vai produzir a batalha final. A batalha final que é apresentada aí no Apocalipse. Portanto, a besta que subiu do abismo, tudo que envolveu o surgimento dela e a força dela ainda persiste em nossos dias. E é por isso que você e eu precisamos estudar cada dia mais a palavra de Deus, estudar as profecias, porque quando estudamos as profecias, nós aprendemos isso e aprendemos como interpretar o mundo de forma correta. O objetivo da profecia não é simplesmente matar a nossa curiosidade, mas é apresentar aquele que domina a história desse mundo. Jesus certa vez disse assim, eu vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Ok? Muito bem, então nós terminamos aqui. Pode tirar os slides aqui, pode voltar aqui para mim. Eu gostaria de fazer aqui um encerramento, dizer assim para você. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, sobre a besta que subiu do abismo, eu queria que você deixasse aí no chat, né, no YouTube, no Facebook, alguma pergunta, algum comentário. Se você gostou desse estudo, também deixe aí o seu comentário, faça a sua observação e nós vamos depois responder isso. Provavelmente na próxima semana nós vamos atender aqui o seu pedido, aquilo que você está mencionando aí, alguma pergunta, se ficou algo que precisa ser esclarecido, tá bom? Então, eu agradeço aqui de coração que você esteve ouvindo conosco até aqui. Se você está ouvindo essa gravação depois,
eu também gostaria de deixar aqui a nossa bênção especial para você, a nossa gratidão por você estar interessado em conhecer melhor a profecia do Apocalipse. E eu convido você para a próxima semana, no próximo domingo, estar junto conosco aqui para nós agora estudarmos um outro poder, a besta que subiu do mar, tá bom? E eu gostaria de encerrar aqui as minhas palavras fazendo um convite para você, mais um convite, além de você continuar conosco aqui na próxima semana, fazer um convite para você abrir o seu coração para esse Jesus que é o personagem central do Apocalipse. Para você abrir a sua vida e deixar que esse Jesus entre aí dentro e faça morada no seu coração. Porque no próprio livro do Apocalipse, no capítulo 3, nós encontramos lá, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa e eu cearei com você e você comigo. É uma linda promessa que Jesus tem para nós. Se nós abrirmos a porta do nosso coração, Ele vai fazer morada aí dentro. E eu queria que você, todos nós aqui, encerrássemos a nossa mensagem nessa noite com essa palavra de esperança. Pode existir todo tipo de poder que for nesse mundo. Você vai ver aqui. Hoje eu apresentei a besta que subiu do abismo. Depois vai ter a besta da terra, a besta do mar. Não importa quantos poderes tenham aqui. Não importa quantos poderes surjam nesse mundo. Lembre-se sempre de uma coisa. Jesus Cristo é o Senhor dessa história. É o Senhor desse mundo. E Ele quer te salvar também. Que Deus lhe abençoe. Que Deus abençoe todos nós. E que a graça do Senhor repouse sobre cada um nessa nova semana. É o nosso desejo e a nossa oração aqui. Ore conosco. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus. Muito obrigado por esse estudo que fizemos da Palavra de Deus. Obrigado porque nós agora entendemos o que é essa besta que subiu do abismo e como que aquilo que aconteceu lá na Revolução Francesa ainda repercute em nossos dias, ainda influencia o mundo no qual nós vivemos. Mas, ó Pai, nós queremos sair daqui nessa noite com o coração feliz e alegre, porque Cristo Jesus mais uma vez nos convidou. Eis que estou à porta e bato. E nós queremos, ó Pai, abrir a porta do nosso coração para esse mesmo Jesus entrar e fazer morada nele. Muito obrigado por isso. Abençoe-nos todos e dê-nos uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, pastor Sérgio. Foi muito bom. Mais uma mensagem. Você vê que aqui, o terceiro ato, a gente estuda a Bíblia, né? E mais uma vez, nós tivemos essa oportunidade com o pastor Santelli de aprender mais sobre a palavra de Deus. E, obviamente, como ele já falou, domingo que vem estaremos aqui novamente para mais um estudo. Serão com esse agora, né? Esse contando agora mais 3 estudos, então no total de 4 estudos sobre o Apocalipse. Obrigado mais uma vez, pastor, pela sua presença aqui e por dividir de forma tão brilhante aqui, tão didática essas questões do Apocalipse. Pastor, depois o senhor vai dar uma olhada aqui. Nós temos realmente algumas perguntas da Patrícia, temos algumas perguntas também aqui deixa eu ver quem mais. A Patrícia fez uma pergunta, a Eliane também fez uma outra pergunta. Então depois o pastor, como ele mesmo já disse, ele vai entrar e vai depois verificar as perguntas para responder na próxima semana, ok? Nos encontramos então agora, na próxima quarta-feira, às 20 horas. E que você tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. E não se esqueça, o terceiro ato não está preocupado com formas, mas sim com a essência do Evangelho. Fique com Deus. Uma boa semana. Tchau.